A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, nossa graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje é 5 de setembro de 2022. E a grande janela do céu, e que grande janela é de hoje, Santa Madre Teresa de Calcutá, fundadora, missionária e mãe dos pobres. É isso aí. Agnes Goncham Botin Hyun, a futura Madre Teresa, nasceu em uma família albanesa em Skopje, no dia 26 de agosto de 1910. Foi batizada com o nome de Goncham Agnes. Desde pequena, foi acostumada pelos seus pais a viver louvando ao Senhor e ajudando os mais necessitados. Não causa surpresa, portanto, quando aos 18 anos fez a escolha de se tornar missionária. Em setembro de 1928, Agnes deixa a sua casa e entra para o Instituto da Bem-aventurada Virgem Maria, em Dublin. Ali recebeu o nome de Teresa, de Maria Teresa. No ano seguinte foi para a Índia, onde por quase 20 anos viveu feliz em uma escola da sua congregação, lecionando aos jovens ricos da região. Em 10 de setembro de 1946 ocorreu o que Madre Teresa definia como a sua chamada na chamada. Naquele dia, Jesus revela-lhe a sua tristeza pela indiferença e o desprezo dos pobres, e pede à religiosa para ser o reflexo da sua misericórdia. Venha, seja minha luz. Não posso caminhar sozinho, disse o Senhor. Em 1946, decidiu abandonar o convento e viver para os pobres. Madre Teresa funda as Missionárias da Caridade. Veste o sorrir indiano e inicia sua nova missão entre os últimos de Calcutá. Os descartados daqueles que não são queridos, não amados, não cuidados, logo se une a eles em suas ex-alunas. Em poucos anos, a congregação, conhecida em 1950 pelo arcebispo de Calcutá, em 1965 por Paulo VI, difunde-se por todas as partes do mundo, onde os pobres precisam de ajuda, sobretudo de amor. Foram abertas casas na África, na América Latina, mas também nos países comunistas e até na União Soviética. A sua figura torna-se cada vez mais popular em nível mundial. Mas quando lhe perguntam qual o segredo do sucesso, ela responde com simplicidade e impressionante: rezo apenas. Estimada profundamente pelo Papa Paulo VI, que ao término de sua viagem à Índia, deu de presente aos seus pobres seu papamóvel. Madre Teresa teve uma relação fraterna com o Papa João Paulo II. Foi memorável a visita que o Papa polonês fez à sua casa, em Calcutá, onde a Madre acolhia os moribundos. Foi precisamente o Papa Wojtyła que quis a presença das missionárias da caridade no Vaticano.
em uma estrutura denominada Dom de Maria. Toda a vida e a obra de Madre Teresa oferece testemunhos de alegria, de amor e de valor das pequenas coisas feitas com fidelidade e com amor. Ainda hoje os sinais da sua presença são tangíveis através das suas obras, que as missionárias da caridade levam diante de todo o mundo. Sempre aponta a inclinar-se diante dos pobres e necessitados. Madre Teresa dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida nascente, ou seja, a favor da vida desde sua concepção até o declínio natural, como é assim a doutrina da Igreja. Inesquecível, Madre Teresa dedicou-se com todas as suas forças à defesa da vida que nasce. É inesquecível o seu discurso da entrega do Prêmio Nobel da Paz em 17 de outubro de 1979. O maior destruidor da paz, afirmou na ocasião, é o aborto. E frisou: a vida das crianças e dos adultos é sempre a mesma vida. Toda a existência é a vida de Deus em nós. Nos últimos anos de sua vida, apesar da sua enfermidade e da noite escura do espírito, ela não poupou esforços e continuou a se dedicar intensamente às necessidades dos mais que precisavam. Madre Teresa faleceu no dia 5 de setembro de 1997, em Calcutá. Seu corpo foi transferido para a igreja de São Tommaso, adjacente ao convento de Loreto, onde ela havia chegado quase 69 anos antes. Centenas de milhares de pessoas de todas as classes sociais e religiões vieram da Índia, do interior, para homenageá-la. Recebeu um funeral de Estado em 13 de setembro, depois que o cortejo fúnebre passou em procissão pelas ruas de Calcutá. Foi sepultada na casa mãe das missionárias de caridade. Seu túmulo tornou-se um destino de peregrinação para pessoas de todas as religiões. Oração. Mãe dos pobres, quanta dor ao ver as dificuldades dos nossos irmãos que sofrem com as misérias, dai-nos a mesma disponibilidade e abertura de coração para com essas realidades queremos ser instrumentos de cuidado e amar para com todos os nossos irmãos. Amém. Santa Madre Teresa de Calcutá, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós estamos num tempo decisivo para a nossa nação, para o nosso país. Eu já trouxe aqui um vídeo e até eu fechei os comentários do nosso irmão e missionário católico, homem doutrinário, conhecedor da doutrina, Daniel Silveira. Como eu não vou gravar vídeo falando sobre política, eu vou abordar um pouco sobre este vídeo do Santo do Dia, já que a nossa grande estrela do céu, Santa Madre Teresa de Calcutá, lutou muito na Índia contra o aborto. Lançou e doou sua vida contra o aborto, em defesa dos seres inocentes. Sabedoria, capítulo 12, versículo 5 diz: crimes de pais contra seres indefesos, nos ventres de suas mães, que não podem se defender e nem têm voz. Assim, a igreja é a voz desses inocentes. Ainda o Senhor Deus vai dizer no livro, se eu não me engano, aqui do Êxodo: não haja em vossa terra mulher que aborte e nem estéril. Nós vemos, meus queridos, amados irmãos e irmãs, que nós temos que nesse tempo decisivo do nosso país, em que nós
temos que raciocinar, pensar e refletir. Quem é aquele que se aproxima mais? A igreja nos ensina que o voto em branco e em nulo é pecado, e pecado grave. Não podemos votar em nulo e nem em branco. Mas a igreja nos diz que nós possamos decidir, nós filhos da igreja, nós cristãos verdadeiros, o menos ruim votar. É aquele que Daniel disse no seu vídeo e está aí no canal. Aquele que se aproxima mais da Sagrada Escritura, do Santo Catecismo, da doutrina da igreja, dos valores cristãos, da família, da vida, é esse o menos ruim que nós devemos votar. Não é? Dói o meu coração em ver que grande número de católicos que estão dentro da igreja e escute, pasmem, e até padres vão votar em abortistas, em pessoas que não são a favor da vida, em pessoas que são a favor da ideologia de gênero. Ensinaram ao meu filho e o teu nas escolas que ele não tem sexo. Dizer para teu filho que é homem que ele não tem sexo. Não é? Ensinar para ele a beijar na boca de outro menino, da menina com a menina. Ensinar para eles que eles vão decidir qual sexo eles vão ter. Se nós vemos no Gênesis que Deus fez homem, homem. Deus fez mulher, mulher. Perdão, Deus não fez dois homens, Deus não fez duas mulheres. Deus fez macho e fêmea. E disse, seja uma só carne, uma só alma, e possa multiplicar as descendências, seus filhos, gerem filhos para a terra. Então, meus queridos, amados irmãos e irmãs, nós precisamos nos conscientizar. Ah, mas é porque, irmão Fábio, aquele que se aproxima mais da doutrina, que é contra o aborto, que se aproxima mais da doutrina, que é contra, não é, a moral judaico-cristã, eu não vou com a cara dele, ele fala muitas coisas que não deve. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos falando aqui em vidas. Não estamos falando aqui no que fala A, X e B, não. Estamos falando aqui de vida. Vida não importa. Não importa se falam o que não deve. O que importa é a vida. Entende? O que importa é a vida. O que está em jogo é a vida. É a vida que está em jogo. A vida de seres inocentes. De seres indefesos que não têm voz. Que não pode se defender. É isso que está em jogo. Pare e pense. Tenha misericórdia desses que não têm voz. Sabe quem são as vozes deles? Que não pode se defender nem gritar por socorro? Eu e você. Lá diante da urna na hora de votar. Eu e você que somos as vozes dele. É a igreja que é a voz deles. Como podemos aceitar que pessoas que se dizem católicos, pessoas que vivem na fila da comunhão todos os domingos, até mesmo em missa diária, vai dar seu voto a partidos abortistas, assassinos, a matadores de seres inocentes? Isso é inaceitável, um absurdo desse. Não, irmão Fábio, eu dou meu voto lá aos abortistas, depois eu procuro o padre para confessar, e Deus perdoa meu pecado. Você vai queimar, me perdoe, porque eu sou muito sincero, nordestino é sincero até demais. Você vai queimar nos quintos dos infernos. Esse pecado você não vai ter perdoado, não. E vou lhe dizer por quê. E vou lhe explicar com Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Versículo 13, Davi se arrepende por ter matado Urias. Confessa seu pecado a Natan no verso 13. Presta atenção. Natan diz, o Senhor perdoa teu pecado. Presta atenção. O Senhor perdoou teu pecado. Só que o verso 14 diz, em consequência do teu pecado, teu filho morrerá. O que quer dizer com isso, irmão Fábio? As penas. Mesmo que você vote em abortistas e depois venha se arrepender, como você vai, e eles vêm aprovar o aborto, como você vai ter o poder de cancelar aquele aborto, aquela lei que legalizaram o aborto? Você não vai ter. As penas é terríveis do pecado. As penas do pecado é terríveis. Principalmente de assassinatos. E ainda mais de seres indefesos. E o pior,
né? Isso é que é o pior. Ah, irmão Fábio, então eu não voto nenhum dos dois. Vou votar em outro, que nem 1% tem. Não faça como Pilatos, não lave suas mãos. Porque Pilatos teve sua culpa por dizer, não tenho culpa do sangue desse justo. Lave minhas mãos. Não seja Pilatos nessa hora. Não seja Pilatos, que não é o que está com 1%, o que está com 7%, com 9%, com 10%, que vai ter a força de derrubar os abortistas, não. Você tem que votar naquele que se aproxima mais da doutrina e que está mais próximo de derrubar os abortistas. É esse em que você tem que votar. Não lave suas mãos, não. Não seja Pilatos, não seja hipócrita. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu precisava dizer isso. Já que eu não vou trazer vídeo algum falando de política nesse canal. Mas eu trouxe aí do nosso irmão Daniel Silveira 5 minutos. Esses 5 minutos decisivos na tua vida, para tu se conscientizar do que tu vais fazer. Para e pensa no que tu vai fazer. E hoje foi propício porque nossa Madre Teresa, nossa Santa Janela do Céu, lutou piamente contra o assassinato de seres indefesos. Ou seja, lutou piamente contra o aborto. Meus irmãos, não brinque não. Não brinque não. Não brinque com coisa séria. Porque você vai prestar conta a Deus. Mesmo que você venha se arrepender, chorar sangue e se confessar por ter botado abortistas lá, você vai responder a Deus de todo jeito. Porque as penas dos seres que vão ser assassinados, essa você não pode revogar, não. Essa você vai ter que responder. Eu, você, quem quer que seja, que vai colocar abortistas lá para matar os seres inocentes. Você está compreendendo? Se conscientize, meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã. Se conscientize da coisa. A coisa é séria. A coisa é séria. É a vida de seres inocentes que está em jogo nessas políticas. Pare e pense. Reflita. Reze o rosário. Se emende. Reze. Se entregue a Jesus Cristo, a Nossa Senhora. Que as bênçãos do Cristo Rei e da Mãe Rainha desçam hoje e sempre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você que é inscrito nesse canal. Aqui é a favor da vida. Aqui está com a doutrina da igreja. Esse apostolado. Doa quem doer. E como eu já trouxe há uns 6 meses atrás, abortista que foi inscrito no meu canal, faça o favor de desaparecer. Tanto daqui, cancelar a inscrição e ir embora. Se não aceita a verdade, pode ir embora. Vá em paz. Tanto nesse canal aqui, como no canal Tradição Católica e Debates. Eu não tenho comunhão com abortista. Eu não tenho comunhão quem é a favor da morte, quem mata seres indefesos. Nós somos e estamos com a igreja, somos a favor da vida desde sua concepção até o declínio natural. Ou seja, até a morte natural. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Que Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil, que sentou nesse trono, defenda esse país dos abortistas. Amém.